O ser humano, por designação divina, foi dotado do direito de escolher. Esse atributo, conhecido como livre-arbítrio, é uma característica indelével, uma marca permanente e imutável de toda a criação inteligente. Tanto os anjos quanto os homens foram criados com essa liberdade, e é exatamente essa dádiva que explica a existência de salvos e perdidos, pois cabe a cada indivíduo decidir o caminho que seguirá. Entretanto, é inegável que Deus, em sua infinita bondade, não deseja que ninguém se perca. Antes, ele anseia pelo arrependimento genuíno e pela conversão de cada alma. Essa verdade está claramente expressa nas Escrituras, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, versículo 42 e 43. No entanto, foi precisamente por causa do uso do livre-arbítrio de forma desordenada que ocorreu a separação entre o homem e Deus. A queda, como é conhecida, foi um evento trágico. Adão e Eva, ao dar ouvidos à serpente, desobedeceram ao Criador e foram expulsos do Éden. Esse ato de rebeldia trouxe a corrupção sobre toda a humanidade, resultando na morte espiritual e física. Desde então, as forças do mal prevaleceram, subjugando o ser humano às trevas e ao pecado. Contudo, a história não termina aqui. Deus, em seu imenso amor, traçou um plano de redenção para resgatar o homem de sua condição caída. Esse plano culminou com a vinda de Jesus Cristo, que realizou a expiação pelos pecados da humanidade e trouxe a reconciliação com o Pai. Através de Cristo, os cristãos foram capacitados com poder e autoridade sobre as forças do mal e receberam o direito de usufruir dos dons e virtudes do Espírito Santo. Ainda assim, Deus, respeitando o livre-arbítrio que ele mesmo concedeu, não força ninguém a arrepender-se. Ele deseja que o façamos por amor, reconhecendo nossa necessidade dele. Como está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, versículo 9. E ainda, portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Mateus 12, versículo 31. A grandiosa verdade é que para todo aquele que peca, mas sinceramente se arrepende, abandona a prática da iniquidade e busca um relacionamento profundo com Deus, há plena possibilidade de alcançar o perdão e a restauração divina. 1 João 1, versículo 9. A eleição celestial é outro ponto crucial para a compreensão dessa dinâmica espiritual. Devemos, em primeiro lugar, entender que a eleição é primariamente coletiva. Refere-se à Igreja de Cristo como um todo, o corpo espiritual de Cristo, composto por todos os fiéis espalhados pelo mundo. Essa eleição da Igreja é incondicional e imutável, determinada pelo próprio Altíssimo. Todavia, quando falamos da eleição do ser humano como indivíduo, estamos lidando com um processo que envolve a fé pessoal. O crente se torna eleito quando professa sua fé em Jesus Cristo e se torna parte do corpo de Cristo, a Igreja. Atos 20, versículo 28. É pela fé que recebemos o Espírito Santo, que nos fortalece, habita em nós e nos transforma em membros ativos e vivos desse corpo espiritual. A partir desse ponto, a eleição assume um caráter de responsabilidade mútua. Deus, fiel em suas promessas, guia e sustenta o crente, e o crente, por sua vez, deve manter sua conduta irrepreensível na fé, perseverando em comunhão com Cristo e evitando o desvio. Como está escrito, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2, versículo 19. O apóstolo Paulo, usando uma metáfora poderosa, descreveu a igreja como uma grande casa, onde existem vasos de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns são para honra, outros para desonra. E ele acrescenta: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor,
e preparado para toda a boa obra. Segundo Timóteo 2, versículo 20 e 21. Assim, a eleição da Igreja, vista como o corpo universal e fiel de Cristo, é irrevogável. Contudo, a garantia da salvação individual depende diretamente da permanência de cada crente na fé. É uma caminhada contínua de santificação, onde o cristão deve se esforçar para manter acesa a chama da confiança absoluta em Jesus. Isso significa preservar-se como membro ativo desse corpo espiritual, guardando os mandamentos e buscando a vontade de Deus. As Escrituras também alertam sobre os perigos da apostasia, que pode ocorrer de duas formas: doutrinária, quando alguém nega os ensinamentos de Cristo, ou moral, quando o crente retorna ao pecado e permanece nele sem arrependimento. Em ambas as situações, o afastamento de Deus resulta em sérias consequências espirituais. Como está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. A força para vencer o pecado e viver uma vida de santidade não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo, que opera em nós. Contudo, cabe a cada um de nós decidir buscar essa força, desejá-la e colocá-la em prática em nosso cotidiano. A vida cristã não é uma mera teoria, é uma transformação viva e contínua. Como ensina Tiago: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 26. Portanto, todo aquele que professa a fé em Cristo deve demonstrá-la através de uma vida íntegra, pautada pela obediência à palavra de Deus. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor, é necessário fazer a vontade de Deus. Afinal, como Jesus mesmo advertiu, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, versículo 21. Em conclusão, somos chamados a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1. A santidade não é opcional, é uma ordem divina. Portanto, sigamos firmes na fé, lembrando sempre que somos participantes do corpo de Cristo e que, sem santidade, ninguém verá o Senhor.